declaração de independência do Brasil, muita gente pensa no famoso grito às margens do Rio Ipiranga há quase 200 anos. A cena aconteceu onde hoje é o Parque da Independência, na capital paulista. Mas onde exatamente ali dentro do parque? Pois é, a repórter Mônica Sanches traz esses e outros detalhes sobre aquele dia histórico no segundo episódio da série 1822, Uma Conquista dos Brasileiros. O Salão Nobre do Museu do Ipiranga, em São Paulo, foi feito sob medida para a obra criada em 1888 pelo pintor Pedro Américo, o quadro Independência ou Morte. E muita coisa que a gente vê aqui, né, Lília, não aconteceu exatamente assim. Não. O próprio artista Pedro Américo escreveu um livro dizendo uma frase do tipo: a realidade inspira, mas não escraviza. Então, a intenção do pintor é elevar o momento. E ele eleva para valer. A historiadora Lilia Schwartz acaba de lançar um livro sobre as principais imagens da independência. Ela descobriu várias interpretações que o artista fez sobre a cena. O príncipe não estava montado num cavalo. Pedro Américo sabia disso, porque viagens de longa distância eram todas vencidas em lombo de burro. A cena aconteceu quando Dom Pedro foi resolver uma disputa pelo comando da província de São Paulo. No dia 7 de setembro, a comitiva vinha de Santos, subindo a serra. O príncipe devia ter usado roupas bem mais leves que o uniforme de gala. E os documentos dizem que ele não se encontrava nos seus melhores dias, nas suas funções intestinais, digamos assim. De tempos em tempos, Dom Pedro era obrigado a apear-se. A mesma coisa vale para as roupas da guarda de honra. Esses uniformes foram criados depois do 7 de setembro de 1822, pelo artista Jean-Baptiste Debré, em 1823, portanto, não estavam vestidos dessa maneira. Os famosos dragões da independência. Os famosos dragões da independência. Na realidade, a comitiva era formada por alguns militares e vários filhos de fazendeiros que entraram no grupo durante a viagem. Para piorar a situação, o Riacho do Ipiranga, que aparece na base, não poderia estar aqui de maneira nenhuma. Mas, em nome da nação, Pedro Américo sacrifica a geografia. A geografia também está um pouco sacrificada em relação à Casa do Grito, né? Pedro Américo provavelmente se baseou nesta casinha que aparece nesta pintura de 1823. A Casa do Grito, que existe até hoje no Parque da Independência, não estava na cena com Dom Pedro. Essa casa, como nós conhecemos a Casa do Grito, foi só construída em 1844. Inclusive, muitos anos depois foi aberta essa janela na frente da casa para que a realidade imitasse a imaginação. Essa é uma história típica de como muitas vezes a imaginação é que funda a realidade e não o contrário. E essas pessoas que observam a cena? O carroceiro está como que espantado. Ele não sabe o que está acontecendo. Então, efetivamente, ele tem uma posição pacífica diante do ato de independência do Brasil. Agora, há uma figura muito interessante que pouca gente vê. Bem no alto, à esquerda, está o povo. O povo é negro, o povo está descalço e, mais ainda, o povo anda na contramão. A gente pode ver que a independência está vindo por aqui e ele está indo lá. O povo não tem tempo de parar para olhar essa agitação toda, essa confusão toda. O povo tem que trabalhar. A pintura foi uma encomenda feita por Dom Pedro II para homenagear o pai e fazer propaganda da monarquia. Mas o museu e o Parque da Independência somente foram inaugurados nos primeiros anos da República, quando cresce muito a importância econômica de São Paulo. Toda a construção do Museu Paulista procurou dar para São Paulo um grau de protagonismo que São Paulo não tinha até então. Hoje, quem anda pelo Parque da Independência não encontra uma indicação do local exato da cena do grito.
nenhuma placa. Muita gente pensa que foi onde hoje existe este monumento, mas não foi. Em pelo menos 3 pontos foram colocados marcos que depois foram arrancados. A última sinalização foi feita neste ponto do jardim, mas o marco foi retirado. Para chegar ao local onde Dom Pedro realmente encontrou as tropas e fez a declaração que entrou para a história, é preciso avançar 200 metros no Parque da Independência, até aqui onde eu estou. Este ponto foi revelado por um estudo que usou referências históricas e uma nova tecnologia de localização para indicar com precisão onde tudo aconteceu. O primeiro marco foi colocado em 1825, com a ajuda de um integrante da própria comitiva de Dom Pedro. Eles mediram a partir da ponta, esticaram uma trena com 184 braças, dá 405 metros, e aqui colocaram o que diz uma baliza. Por que esse marco foi perdido assim logo depois? Alguém tirou e colocou lá em cima, ou então por razões de urbanismo e arquitetura, alguém dizia, ó, fica melhor fazer mais para cima do que fazer aqui. Foi construído um marco 200 metros acima, mas ele foi enterrado. E sendo enterrado, depois se perdeu completamente. E o Riacho do Ipiranga, onde a comitiva parou para descansar, está hoje canalizado na maior parte do percurso. Dom Pedro diz, não, eu quero que seja colocado exatamente no lugar onde aconteceu, no Ipiranga. Então é um desejo de Dom Pedro que não foi cumprido. O projeto de sinalização está sendo analisado pela Secretaria de Obras de São Paulo. Quando o príncipe Dom Pedro partiu para São Paulo com a sua comitiva, ele deixou no comando, como regente do Reino do Brasil, a esposa dele, a princesa Leopoldina. No dia 2 de setembro de 1822, ela convocou ministros e procuradores para o Palácio da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Este quadro do Museu Histórico Nacional reproduz o Conselho de Estado. O desafio era como reagir a Portugal, que anulava poderes de Dom Pedro e mandava mais tropas para evitar a independência do Brasil. E a solução, a princípio, claro, nas cartas que depois ela escreveu e foram encaminhadas a Dom Pedro, era na direção de que a declaração da separação política fosse realizada o mais rapidamente possível. 5 dias depois, as cartas de Leopoldina e Bonifácio alcançaram Dom Pedro em São Paulo e provocaram um grito às margens do Ipiranga. A pintura Seção do Conselho é de autoria de uma mulher, a artista Georgina de Albuquerque, que relembrou o episódio em 1922 para fazer uma homenagem à imperatriz. Não resta a menor dúvida de que naquele momento ela assumiu um protagonismo, né, que não é muito comum a gente encontrar nos livros de história, né, que sempre colocam a mulher nesse período numa posição absolutamente subalterna, né, escondida. Uma terceira imagem retrata um episódio que demonstra como o 7 de setembro não foi tão marcante assim na época. A aclamação de Dom Pedro I como imperador do Brasil. No dia 12 de outubro de 1822, aniversário de 24 anos de Dom Pedro, aconteceu uma grande festa aqui no Campo de Santana, no centro do Rio de Janeiro. Uma festa que durou cerca de 6 dias. Agora, Laurentina, uma festa assim começou a ser preparada antes do 7 de setembro, né? Sim, as imagens da época mostram um cenário muito bem preparado. Tinha um palanque, tinha arcos, alegorias, pinturas. Era como preparar o desfile da Marquesa de Sapucaí no Carnaval Carioca. Isso leva meses. O que significa que a festa da aclamação no dia 2 de outubro já estava sendo planejada antes do 7 de setembro. Era o local mais popular do Rio de Janeiro, onde as pessoas se vestiam no domingo, vinham passear, as damas, os senhores, mas principalmente os escravos. Aqui era um local que tinha batuques, tinha festa. Era uma praça negra, africana. A escolha desse local é de forma deliberada, é uma apresentação, como se o Dom Pedro estivesse debutando como imperador do Brasil naquele momento, diante da população.
Jean-Baptiste Debré, artista oficial da corte, foi testemunha da cena e a gravura dele foi produzida e enviada para várias províncias, espalhando a notícia. O 7 de setembro não saiu em jornal, é uma data que ficou restrita a São Paulo, que era uma cidadezinha muito pequena na época, e só mais tarde o 7 de setembro se impõe como a data nacional da independência do Brasil. Mas nos primeiros anos, realmente foi o 12 de outubro. Se você olhar toda a documentação, você vai ver que até o 12 de outubro, ele continuava assinando como príncipe regente do Reino do Brasil. Do 12 de outubro em diante, ele passa a ser imperador e por aí vai. As nações precisam de uma data simbólica para dizer o momento em que elas surgiram. E Dom Pedro escolheu o 7 de setembro. E quais foram as reações de Portugal quando a notícia da aclamação atravessou o Oceano Atlântico? Há uma guerra em andamento na Bahia. Essa guerra começou, de fato, em fevereiro de 1822. Então, há uma grande mobilização política de tropas, de recursos em Portugal para tentar conter. Mas isso daqui virou uma pororoca. Era impossível conter a independência do Brasil nessa altura. No domingo que vem, quem foram e onde viveram os heróis famosos e anônimos das guerras de independência.